Olá, seja bem-vindo à Conepet 2020. Meu nome é Eric Ferreira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância dos dados no seu negócio e como utilizar esses dados para alavancar as suas vendas. Vamos passar por esses tópicos aqui, ó. As portas abertas, o mercado, os dados, o que realmente o seu cliente precisa, e eu vou mostrar para vocês uma análise de dados que a gente fez aqui para cartão animal para tomar algumas decisões. Começamos aqui, primeiro analisando quem é que manda no negócio, quem é que gera receita e mantém as portas abertas, o seu negócio funcionando, tá? Isso daí é exatamente o seu cliente. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser voltado para a experiência do cliente, para que ele consiga ter uma boa experiência de compra e que ele queira retornar e indicar os nossos serviços, né? Nosso produto ou serviço. Só que tá ali. O cliente, ele tem sempre razão do que ele está falando? Nem sempre. Vamos pensar agora no nosso produto ou serviço que a gente oferece de uma forma que a gente consiga trazer algo novo para o cliente. Aqui eu trouxe de exemplo o Steve Jobs, em 2007, quando ele inventou o iPhone. Quem compra o iPhone naquela época, ele sabia que ele queria o iPhone? Não existia iPhone. Então, se você pensar, o cliente, se você perguntasse para ele naquela época o que o cliente quer comprar, ele ia falar um telefone com a tecla maior ou menor, com mais bateria, sempre ia ter o teclado. Então, quando a gente pensa de uma forma diferente, a gente traz novas experiências para esse cliente e consegue fazer com que ele goste do nosso trabalho. Então, é trazer experiência. Nesse caso do iPhone, o cliente teve a experiência de pegar um telefone que na época era um iPod que ligava, essa foi a comparação que eles fizeram, a bateria durava muito menos tempo, só que a experiência que ele teve com o aparelho foi muito mais relevante no fator de compra do que os outros critérios. Isso é o nosso objetivo, é usar os dados que a gente tem, o conhecimento de mercado e fazer com que o cliente queira comprar com a gente. Tá, mas vamos lá, agora vamos falar de mercado. Esse mercado pet, do que a gente está falando aqui? Não tem como explicar sobre dados sem mostrar um pouquinho do que é que a gente está vivendo hoje. Esses dados aqui são de 2019, onde a Abimpet trouxe aqui, mostrou, esses dados foram tirados de lá. A gente tem 55 milhões de cães e quase 25 milhões de gatos. Então a gente tem que olhar para esse mercado, não pode desconsiderar também o mercado de aves, se você tem um pet shop, tá? Que é um mercado muito grande. Se a gente pegar essa informação, olha o tamanho do potencial. Só a critério aqui de comparação, eu trouxe também o número de crianças que tem de 0 a 12 anos de 2018, que eu achei rápido aqui esses dados. São 35 milhões. A gente tem o dobro de pets nessa faixa etária, até 12 anos. Imagina, olha o tamanho desse mercado e a gente tá observando o quê? Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Né? Então, casais recentes estão cada vez mais trazendo os pets para dentro de casa para suprir um pouco ou tardar mais um pouco essa faixa etária de ter um filho. Né? Antigamente o pessoal tinha aquele monte de filho, tinha lá, começava cedo com 18, 20, 15. Enfim, hoje o pessoal, os casais tendem a ter filhos mais tarde e estão trazendo os pets para dentro de casa. Antes, o pet ficava lá fora, no quintal, era um animal de estimação. Hoje, ele está tendo um tratamento como membro da família. A gente vê aí, por exemplo, o crescimento de daycares, de alimentação natural. É uma crescente. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão tendo os pets com muito mais amor e carinho do que era antes. Estão tendo mais cuidado com esses animais. Agora a gente vai olhar o pet como lado da família. No nosso exemplo, eu vou citar o nosso exemplo, que é a realidade nossa, mas você pode adaptar para o seu negócio, tá? Se a gente pensar o pet como membro da família, o que a gente quer para ele? Para um membro, para alguém que está próximo da gente? Saúde, educação e segurança. Saúde, a gente está falando aqui de pet shops e veterinários, que está cuidando do seu animal quando ele precisa. Educação, a gente fala do mercado de daycares, adestradores, dog walkers, que também fazem esse trabalho de, às vezes, ensinar os comandos básicos para o animal. E na parte de segurança, que foi onde a Cartão Animal se propôs a prestar o serviço, seria na parte de identificação.
que eu acho que nesses 3 tópicos, acho que o mais atrasado nesse mercado era o de identificação, que a gente só tinha um pingentezinho simples. O microchip, até hoje no Brasil, não funciona direito, porque o veterinário ele tem que ter um leitor específico para ler esse chip. Enfim, o que a gente fez foi inovar nesse mercado, criando um pingente de identificação que funciona com o nosso sistema online. Então ele tem as informações, os dados do cliente junto numa plataforma online, nossa, exclusiva, e a gente consegue fazer a análise disso. Isso que eu vou trazer para vocês. Agora, vamos falar dos dados. Mas e aí, o que tem esses dados? Você está falando de dados daí, mas e aí, Eric? O seu foco é o cliente, tá? Só que aí eu te pergunto, quem que é o seu cliente? É o tutor ou é o pet? Se a gente está pensando, imagina uma criança pedindo alguma coisa para os pais. Então, se você prova para o pai da criança que aquilo ali é bom para ele, a chance de você fechar um negócio é muito maior. Nesse caso, a gente tem que focar no pet, no que é bom para o pet, no que o tutor precisa para o pet naquele momento. Então, se a gente tiver essa base controlada, sabendo, conhecendo o cliente, do que é que ele quer e o que é bom para o pet dele, a gente consegue antecipar as ofertas e até explorar um pouco mais os caminhos. O tutor é quem paga a conta, mas quem precisa é o filho dele, é o pet. Vamos lá. Para ter esses dados organizados, a gente vai precisar de um sistema, tá? Nem que seja uma planilha de Excel para você controlar isso daí. A Cartão Animal, a gente tem a nossa, gratuita, funciona super bem. Por quê? Imagina o seguinte, você gosta de receber propaganda toda hora? E-mail, spam, panfleto? A gente tem que ter um pouquinho de empatia. Eu detesto receber, chegar no carro, ter um papelzinho, nada a ver lá pregado no carro. Não acho legal. Não acho legal ficar recebendo ligação de empresa de telefonia, de internet. Então a gente tem que fazer com que esses contatos que a gente faça com o cliente seja alguma coisa útil, onde ele veja valor agregado. Eu sou cliente do Pet Shop XYZ porque ele não fica me fazendo propaganda toda hora. Ele está analisando aqui o que eu preciso e me oferece na hora certa. Vou dar um exemplo aqui de como oferecer alguma coisa sem ser chato. Olá, Alice. Aqui é o Pet Shop XYZ. Estou passando para lembrar aqui que o vermífugo da bolinha está vencendo. Então, numa mensagem simples, a gente está alertando o cliente de alguma coisa que é útil para ele. Realmente, o vermífugo está vencendo. Ela quer cuidar da bolinha e nesse ponto ela está tendo uma ajuda nossa. A gente está ajudando ela a lembrar dessas datas. Alice é a cliente. Pet Shop é você, o empreendedor do mercado pet, que está prestando esse serviço. Vermífugo é o serviço e a bolinha é o cliente. Legal? Vamos agora para o nosso próximo ponto, que é o que mais dá para a gente fazer para entrar em contato com esse cliente sem ser chato. Vamos analisar outros pontos agora, tá? Outros pontos que a gente pode oferecer, aproveitar essa chance de a gente entrar em contato com o cliente sem que ele fique achando que a gente está incomodando. O que um pet precisa? De tempos em tempos, e todo pet vai ter que ter, tá? Naquele exemplo a gente citou o vermífugo, mas a gente tem vacina, que pode ser o ciclo inicial, que vão ter lá as dosagens iniciais em curto período. A gente pode ter as vacinas em reforço, que todo ano tem algumas que o animal tem que tomar. O vermífugo, de tempos em tempos, a gente tem que oferecer cães e gatos em datas diferentes, mas também é periódico e sempre uma data pré-definida. Antipulga, também de 3, 6 meses, 8 meses, de acordo com o que você vendeu para o seu cliente. Então dá para você pensar, opa, o Eric comprou aqui uma Excalibur pro teaser. Vencimento, 6 meses, 8 meses. Beleza, são 6 meses? 5. Então vou botar um lembrete aqui, opa, daqui a mais 5 meses, 4 meses e faltando uma semana para terminar, eu vou lá e ligo pro Eric. Ô Eric, você comprou Excalibur, o teaser tá tudo bem com ele? Relacionamento, conversar com o cliente sem só o interesse de venda. Então, perguntar para ele, tá tudo bem com o teaser? Aqui, tá vencendo aqui a coleirinha antipulga? Tá precisando trocar. Você quer que a gente mande para você, agora nesse momento de quarentena que não está dando para as pessoas saírem de casa, oferecer um serviço, antecipar a oferta? Também, outras ideias que a gente pode pensar. Quando que a gente tem que conversar com o cliente sem ser chato? Hoje, pensa aí com você, quem que te dá
feliz aniversário no WhatsApp. Tá? Vamos pensar no relacionamento, 1 para 1, sem e-mail, sem spam. Spam todo mundo manda. É relacionamento, é contato com o cliente. É o que fica mais difícil as empresas grandes fazerem. Mas a empresa pequena consegue fazer muito bem isso. Chamar o cliente pelo nome, lógico, você tem que ter esse cadastro lá, porque senão vai ficar tudo na mão de quem está no balcão, e às vezes ele está ali atendendo, não consegue fazer isso o tempo todo. Mas ter esse cadastro, ter o cadastro do animal, saber o aniversário do animal. Aí aqui a gente já está indo para um ponto mais pessoal. Não só do serviço que a gente prestou, mas no relacionamento. Tá? Depois, o que mais que eu consigo fazer? Vou dar o um exemplo aqui agora de novo. Na Cartão Animal, a gente está fazendo coisas, sempre inovando, para que o parceiro nosso consiga abordar o cliente sem ser chato. Aqui no exemplo, aqui a gente criou os documentos PET. Carteira de vacinação, certidão de nascimento e RG. Lembra lá no começo? No começo do nosso pensamento ali. A gente não tinha ideia de que o pet é um membro da família? Então pronto, se ele é um membro, o que eu posso criar ali que vai ajudar? Vamos pensar no que eu posso oferecer para ele de brinde, sem custar muito caro, mas que eu consiga agregar valor, ou que eu consiga fazer com que ele goste mais da gente. A gente já pode pensar um pouquinho aí num gatilho mental. Para quem ainda não conhece sobre o assunto, só falando rápido, gatilho mental são influências que a gente faz, né, coisas que a gente faz que influenciam na cabeça das pessoas sem ela perceber. Imagina uma pessoa que faça um favor para você. Você fica naquele negócio, putz, eu estou devendo um favor para aquela pessoa que ela me ajudou tanto. Aí depois ela vai e te indica para algum cliente ou faz algum outro favor sem você pedir. Nesse ponto é a reciprocidade. Então você vai, trata bem o cliente, manda um brinde para ele, manda um aniversário, uma certidão de nascimento no aniversário do pet, alguma coisa diferente, um petisco para o cachorro quando ele for lá e for aniversário dele. É algo que ele não está esperando, é uma excelência em atendimento. Então, pense nisso. Como abordar o seu cliente sem ser chato e como utilizar essas informações que você tem do seu cadastro, aniversário do cliente, aniversário do pet, você pensar em alguma forma de antecipar e presentear eles de alguma forma. Tá? Não estou falando de dinheiro, estou falando de mensagem. Pode ser uma mensagem boba no WhatsApp, pode ser bobo para a gente que está mandando, né? Mas para o cliente que está recebendo é o dia dele, é o aniversário dele, é o aniversário do pet. Como que a gente fez esses documentos? No Cartão Animal, para o Pingente funcionar online, a gente tem um cadastro lá, a base dos clientes, dos pets e tudo que a gente cadastrou, que o próprio cliente cadastra na plataforma. O cliente mantém a plataforma atualizada. Então a gente fez o quê? Vou pegar esses dados do animal aqui e do tutor e quando ele clicar, nós vamos gerar um determinado documento para ele. Então, a partir desse ponto, a gente já consegue gerar documentos sem levar muito tempo. A plataforma é online. Isso eu estou contando a nossa experiência, mas você pode adaptar para o seu negócio. Tá? Então, vamos lá. De novo, o que você pode pensar na área de serviço? Eu tenho um pacote fechado mensal de passeio com o cão. Mas aí chega, se você tem o cadastro direitinho daquele animal, você pode pensar, quando for o aniversário dele, eu vou fazer o passeio sem cobrar dele, por exemplo. Érico, mas aí eu estou perdendo dinheiro. Não, você está fidelizando o cliente, é outro ponto. Você fidelizando, você garante com que ele permaneça com você, porque você está ajudando ele no dia a dia, e ele pode te indicar para outras pessoas, já que ele é um consumidor fiel e está sempre acompanhando o seu trabalho. O que a gente fez no Cartão Animal com esses documentos é que os parceiros podem gerar e podem utilizar isso daí para estratégias de venda. Vou ver os exemplos aqui. Fechou um pacote de banho e ganha uma certidão de nascimento para o pet. Isso quer dizer o quê? Que no pacote você está oferecendo alguma coisinha a mais. Então você pode fazer alguma coisa a mais que os seus concorrentes do lado não estão fazendo. E o cliente pode ver isso com bons olhos. Opa, estou ganhando uma certidão. Outro ponto, compras acima de R$150 ganham um RG. Já é um outro documento, uma outra estratégia, que aqui é de elevar o preço, de aumentar o ticket médio. O cliente está ali comprando R$140. Você fala para ele, leva mais um pacotinho de petisco, ou compra uma hidratação a mais, que você leva o RG, que você vai atingir os R$150. É uma outra estratégia.
E lembrando que tudo isso que você oferece para o seu cliente, você vai casando com os dados. Ó, o que ele já comprou? O que ele está acostumado a comprar? De quanto em quanto tempo ele compra? Ração. Ração ele compra uma vez por mês. Esse mês está acabando. Eu sei que todo dia 15 ele costuma passar aqui, pelo histórico de compras que eu tenho cadastrado no sistema. Consigo antecipar isso? Ó, ô João, tô vendo aqui que a ração do Bob já deve estar acabando. Você quer que manda outra para você aí? Eu tenho carro passando, fazendo entrega para o pessoal. Não tem custo. Você está antecipando. Porque nesse momento que a gente está, de ficar dentro de casa, o que a gente não faz, outro concorrente, outra pessoa até de mais longe do seu pet shop ou do seu comércio pode estar fazendo. E o cliente está em casa, ele não está passando em frente ao seu comércio como era há um tempo atrás, né? Uma outra estratégia, indique e ganhe. Você fazer com que o seu cliente te indique e você premiar ele. Nesse caso aqui, foi com a carteira de vacinas. É uma carteira de vacinas que vai com a foto do pet, com os dados do pet, é tudo personalizado. Aqui são exemplos que eu passei aqui de novo falando, são exemplos do cartão animal, mas que você pode pensar no seu negócio. Dá para ser parceiro do cartão animal, dá para você fazer outros daí com o que você já tem. Por exemplo, pacote de banho. Faça o seu pacote, indique alguém para um pacote de banho e ganhe um banho a mais. Estratégias. Depois, o que a gente tem que ter em mente? Promoção não é só desconto. Tá? A gente não tem que pensar em promoção, vou fazer uma promoção. Tá certo que o cliente adora promoção, mas a promoção em si de desconto de valor em dinheiro não é legal para o nosso comércio. Não é legal para quem presta serviço. Imagine você agora numa rua onde tem um monte de pet shops nessa rua, tá? E agora cada pet shop começa a brigar no preço. Meu banho é 30. Aí o da frente fala, não, o meu é 29. O do lado, não, o meu é 28. O cliente que ficar brigando só pelo menor preço, ele vai ficar rodando toda hora. Ah, isso é leilão. Eu não quero fazer leilão. O que eu consigo fazer de diferente na minha oferta, no meu banho, que outros não fazem e que eu consigo fixar o preço, tá? Aqui no nosso caso, vou trazer de novo, cartão animal. O que a gente fez para poder o cliente, quando olhar a nossa oferta e ver, falou, peraí, isso aqui vale isso aqui que está pedindo. Eu não estou procurando mais barato. A ideia nossa aqui foi criar o melhor. Então o cliente olha o pingente personalizado, que é o nosso, é o pingente personalizado, com nome e telefone, funciona com o sistema online nosso, ele vai com o QR Code, que é esse código que tem no verso do pingente, a imagem está aqui em cima. Ele vai com o código RA, que é como se fosse o RG do pet, um código que identifica o RG o pet no nosso sistema. Ele escolhe a estampa, tem o frete grátis, ele escolhe um brinde, que pode ser um RG ou uma certidão de um RG ou uma correntinha de aço inox. Ele ainda pode querer uma certidão de nascimento, que a gente também vai junto. Então, olha o que a gente fez. A gente inflou a oferta, mostrou tudo que a gente tem descritivo e botou o preço. Ó, somente R$ 63,70. Pronto, é essa aqui a nossa oferta para ele. Agora, o que você pode fazer? Pensa aí o que você pode oferecer, por exemplo, no banho. Ó, meu banho é X, R$ 30, porém no banho você tem a tosa higiênica, você vai ter também o corte de unha, a hidratação também já está inclusa e massagem nas patas do pet. Tá? Estou inventando aqui, mas são coisas que para você no valor é mais tempo, mas você não dá desconto em dinheiro. Tá? Então pense nisso, no que você consegue oferecer de diferente. Uma outra estratégia, agora só incrementando aqui nas vendas que a gente pode pensar, é colocar nomes diferentes nas coisas para o pet shop se destacar. Por exemplo, Super Banho Clean, inventar alguma coisa para não ficar parecendo que a gente está comparando produto. O cliente ele vai ficar comparando as coisas. É normal do cliente comparar preço. O que a gente tem que se posicionar é como melhor, como fazer melhor isso daí. Quanto mais dados você tem, mais chances você consegue aqui de oferecer coisas diferentes. Aqui eu dei exemplo de coisas que a gente tem em cadastro. Mas no relacionamento 1 a 1 com o cliente, você pode saber se aquele animal tem um comportamento legal, né? Se ele está comendo muitas coisas dentro de casa, está destruindo os móveis. Opa,
vamos oferecer alguma coisa de enriquecimento ambiental para esse pet. Então isso aí é cadastro. Ó, quantos anos o pet tem? Ah, o pet é um pet mais idoso, então vamos oferecer uma caminha mais confortável. Ah, o pet é um pet novinho, mais agitado. Então vamos oferecer, olha pelas raças, né, de cadastro. Ah, é um braquicefálico, então ele não aguenta fazer muito exercício. Vamos oferecer algum brinquedo mais tranquilo. É um cão mais agitado, pastor alemão, um animal grande. O que eu faço para ajudar o tutor a passear com esse cão? Ah, um colete de carregar peso. Não sei, tá? Analisar caso a caso para que você consiga antecipar a oferta. Voltamos aqui agora para o nosso Dash. Lembra que eu falei para vocês que eu peguei os dados do cartão animal para que a gente consiga analisar um pouquinho do mercado? Vou explicar para vocês o nosso cenário. A gente tem um monte de clientes cadastrados na base do cartão animal, são mais de 30 mil pessoas. Esses dados já são até mais antigos, que eu fiz um backup do banco, só para fazer isso daqui para mostrar para vocês. E fazendo uma análise de BI, eu queria saber, ó, a minha chapa está acabando. E toda chapa do pingente, aquele meio do pingente, é de aço inox, eu mando cortar uma chapa enorme. E eu precisava saber quais são os modelos que mais saem, para eu saber quanto que eu vou botar de cada formato nessa chapa, na hora do corte. Essa era a minha pergunta que eu queria fazer. Então ali eu puxei os dados todos e plotei um gráfico, fiz isso usando uma ferramenta que chama Power BI, por isso que eu deixei o nome dela aqui, e eu vou mostrar para vocês agora outras informações que dá para a gente pensar. Legal? Vamos lá. Pronto. Esse é nosso dash que eu quero mostrar para vocês, que a gente gerou aqui com os dados do cartão animal. São os dados um pouco mais defasados, que já tem um tempo que a gente fez o backup, mas eu quero mostrar para vocês as ideias do que é que dá para fazer, a gente ter ideia, tá? Como o cartão animal a gente vende para o Brasil todo, então aqui ficou bem espalhado as informações e ficou legal de ver. Por exemplo, são 32.500 pessoas, quase, né, cadastradas. Grande parte é do sexo feminino, então eu consigo ver que 86% aqui é do sexo feminino e quase 14% é do sexo masculino. Quando a gente clica em cima, eu consigo ver atualizado, ele mexe aqui, ó. Por exemplo, eu consigo ver que do sexo masculino, grande maioria é de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. As cidades que mais tem são essas aqui, Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Vamos ver se muda. Quando a gente muda para o sexo feminino, ele muda. São Paulo passa a ser um volume maior de pessoas do sexo feminino que são cadastradas na nossa base. Aqui, quando eu clico fora, ele volta para o filtro 0. Aqui a gente consegue ver a faixa etária entre 20, 30 e 40 anos, é o nosso público geral. Quando a gente passa para o masculino, você vê que essa diferença de 30 para 20 anos diminui muito. Isso quer dizer que o nosso público masculino tende a ser mais velho do que o público feminino. Então, olha a diferença, a discrepância que dá entre 20 e 30 anos, como que aqui está mais longe. Ó. Aqui são 3 mil pessoas e aqui são 6. De 700, 3 e 700. Quando a gente passa para homem, 830 e 700. Então, é quase, a diferença é bem menor, apesar do número de homens cadastrados ser menor também. Aqui uma análise de utilização do sistema. Tá? Aqui a gente fez, é específico do nosso negócio. Se eu quiser olhar, por exemplo, cadastros de Curitiba, eu clico em Curitiba, ele me mostra quantos cadastros eu tenho lá, de qual estado que é, a faixa de idade dessas pessoas, como que é a utilização lá. Isso aqui a gente está falando do cadastro do cartão animal, da utilização da ferramenta. Agora eu vou clicar fora e vou vir para a parte de pedidos. Quantos pedidos a gente teve num determinado período? Tá? Então aqui a gente está olhando de janeiro até julho. Coloquei a faixa bem no último aqui, só para a gente ter ideia. Nesse ano a gente teve 1.400 pedidos, não necessariamente são números de pingentes, tá? Um pedido pode ter, a pessoa pode pedir 2, 3 ou mais pingentes, são pedidos únicos. Mas por que eu fiz isso? O objetivo nosso aqui eu queria saber isso daqui, ó. Quem compra mais, no nosso caso aqui é o sexo feminino, e aqui a resposta minha está aqui, ó. Qual que é o formato de pingente que a gente mais vende? É o osso M, como eu já tinha imaginado que seria, porém eu queria saber se o osso GG, que foi o último formato que a gente lançou, estava saindo bem. E realmente está. Ele passou o redondo G. Que quer dizer o quê? Que mesmo o formato que saiu depois,
está vendendo mais. Então quer dizer que eu tenho que continuar com ele, que teve uma aceitação boa. Pensando aí para o seu negócio. Qual produto que você tem que mais sai? Qual produto que tem maior giro? Outra pergunta. Qual produto que você tem que te dá maior margem, que dá mais tranquilidade de trabalhar? Ou seja, você pode dedicar um pouco mais de tempo para vender ele, que o retorno vai ser maior, comparado com a margem de outros produtos. Outra pergunta inversa. O que você tem aí parado, que está encalhado, que não vende? Dá para juntar isso daí com outro perfil? Por exemplo, você tem uma caminha que não vende, tá? Que já está parado lá tem um tempo. Mas você tem outros produtos que são vinculados a clientes que acabaram de adquirir um pet. Né? Acabou de chegar um pet, um membro novo na família. A pessoa foi lá e comprou, quero um brinquedinho para filhote, quero uma coleira para filhote. Você já pode fazer, por mais 10 reais, 15 reais, leva essa caminha. Faz um saldão na caminha, junto na hora de embutir no pacote. Por quê? Porque você já está querendo sair daquele produto para renovar o estoque. Então são estratégias que você pode pensar para agregar valor usando os dados que você conhece. O que mais que eu trouxe de legal aqui? Ó? Os lugares que mais fazem pedido, São Paulo e Minas Gerais, nesse período. Aqui, qual estampa do nosso catálogo que é a que mais sai? Então aqui, uma informação que eu não sabia, consegui com o relatório, com o análise de BI. A princesa é o que mais sai, depois a patinha, depois a chuva de corações. Ah, legal. Quando o pessoal manda personalizar esse pingente, quais são os nomes mais comuns? Então aqui a gente tem Luna e Mel como os nomes mais comuns de personalização de pingente, não de cadastro. Tá? Ah, eu quero saber quem é que compra mais o Princesa. Ó, onde tem o maior número de pedidos com Princesa é Minas Gerais. Teve 19, São Paulo tiveram 13, Paraná tiveram 8. Então são análises específicas. Ó, Princesa. Então, opa, peraí, Princesa é um pet, um nome de pet comum. Se eu tiver uma caminha com estampa de princesa, tende a sair mais, porque já pensou se o pet chama princesa e eu sei que vende muito princesa? Já é uma coisa a se pensar. Opa, se eu achar alguma coisa de fornecedor relacionado a princesa, eu já posso pensar nisso, porque aqui tem muito princesa cadastrada na minha base. Eu posso chegar, pegar todos os clientes que têm o cachorro como princesa, príncipe, ou seja, de acordo com determinadas características, e mandar, ó, lembrei de você, chegou aqui uma estampa, sei lá, de princesa, e o seu cachorro chama princesa, olha que legal, combina muito com o nome dela. Você entendeu que não é um contato frio, você não está oferecendo alguma coisa por oferecer? Você está oferecendo alguma coisa que combina com o perfil daquele animal, ou com a raça, ou com o nome do animal, ou com alguma característica física que você já tem imaginado. Você fez uma ligação entre o produto que chega, a novidade e o seu cliente que está cadastrado na base. Isso a gente só consegue com o cadastro dos dados e ter um controle bem legal disso. Antecipar a oferta, oferecer coisa diferente, entrar em contato de uma maneira mais assertiva. Passando agora para a nossa próxima aba aqui. Aqui já são relacionados aos cadastros de pets. Quantos pets tem cadastrados? São 24 mil pets. Agora sim, o nome mais cadastrado é a Mel. Mas espera aí, aqui a gente tem cachorro e gato. E o pássaro que a gente começou recentemente. Mas ainda não tem muita coisa. Tá? Pássaro aqui a gente tem 32 pássaros. Mas vamos lá, o que eu quero mostrar aqui, ó, canina. O que mais tem de cachorro que chama é Mel. E felina? Mel também aparece, olha que legal. Então, tanto cachorro, tanto gato, tem muito Mel lá cadastrado, certo? E a gente consegue fazer as análises também por cidade, até por estado. Quando a gente clica aqui, ó, eu cliquei em São Paulo, ele vai filtrar só por São Paulo, quantos animais tem cadastrado, qual que é a relação que a gente tem de São Paulo com o todo, né? As raças, esse ponto também é interessante. Dos cadastros de clientes que você tem, quais são as raças que mais tem? No nosso caso aqui, ó, vira-lata, é disparado, mas olha o Shih Tzu, tem muito Shih Tzu. Legal, então quer dizer que qualquer coisa que eu comprar que combine com o Shih Tzu, que tenha carinha de Shih Tzu, tem uma tendência maior de sair, no nosso caso aqui. Tá? Não é à toa que eu botei lá a estampa de Shih Tzu na hora de fazer a nossa apresentação para vocês. Eu já sabia que era o Shih Tzu. Aqui a quantidade por estado, de pets cadastrados por estado, você vê que São Paulo e Minas aparecem empatado, depois Rio de Janeiro, Paraná e Bahia. E por último,
É uma outra análise super legal que também dá para vocês fazerem. Esse Dash a gente ainda está com ele em construção. A gente teve, num período aqui, 4.700 pedidos. Clientes que já compraram 3.700, ou seja, tem mais pedido do que cliente. Então tem cliente que está comprando mais de uma vez. E aí é onde está. Quais são os seus principais clientes que você pode trabalhar mais próximo deles para fidelizar, para agregar valor ainda mais e mostrar que ele é especial. A fidelização do cliente é essencial para a gente passar por momentos de instabilidade, que ele vai estar sempre do seu lado. Então aqui, por exemplo, quem tem mais pedido sou eu, porque a maioria das vezes quando a gente tem pedido de fora e às vezes eu quero fazer um pedido mais rápido para parceiro, eu abro por aqui, que imagina um daycare. A gente tem vários daycares aí no Brasil que comprou com a gente, compra o kit para dar de presente para os clientes no final do ano, ou compra para dar no aniversário, para fazer sorteio, ou compra para presentear nesses pacotes. Então, esse aqui no caso foi onde eu abri o pedido. Ele passa a lista, a gente envia tudo pronto para ele, com a logo do pet shop dele, por exemplo, inclusive, do daycare. Então aqui, só que você for ver, olha a quantidade de clientes que já compraram 3, 4 vezes, 2 vezes com a gente, que é um pingente, que é um bem durável, que vai ficar no pet ali um tempão, tá? Então essa aqui foi uma análise rápida, só mostrando para vocês o que dá para fazer com a análise dos dados nesse mercado. Por último, mas não menos importante agora, voltando no nosso Dash, queria deixar aqui meu agradecimento especial aí ao Franklin, ao Ricardo pelo convite de participar aqui da Conepet 2020 e deixar o meu contato aí, cartãoanimal.com.br, é o nosso site, onde os clientes cadastram os pets e onde funciona o nosso pingente, e um WhatsApp para atendimento, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição para atender e para ajudar a acrescentar cada vez mais tecnologia e inovação nesse mercado pet. Obrigado, pessoal, e até a próxima.